Existem basicamente, dois caminhos. Um caminho aonde você estabelece um objetivo, no qual você quer chegar na sua vida com Deus, e aí você, coloca lá tudo que você precisa fazer para você alcançar aquilo que você determinou com Deus. Por exemplo, eu quero ser um empresário cristão de sucesso. E aí você então, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ser uma pessoa que contribui financeiramente com a igreja local, eu preciso... E aí você faz uma lista de coisas que você precisa fazer para que Deus abençoe a sua jornada, para que Deus, Ele te dê ali a bênção dEle e você chegue lá até aquele lugar que você estabeleceu como objetivo da sua vida. Essa é uma forma de ver a vida. A outra forma de ver a vida é a seguinte: você não estabelece nada além do quê? Além de conhecer mais Jesus. É isso. Conhecer Jesus se torna o único e o grande objetivo da sua vida. Se torna a sua grande jornada na vida. Será que vai ter bênção? Será que você vai ficar rico? Será que você vai ter saúde? Será que tudo vai dar certo? Você não se importa com isso. Por quê? Tudo que você quer é ser encontrado nele. Tudo que você quer é ser achado em Jesus. Tudo que você quer é uma experiência, da glória de Deus na sua vida. E aí as outras coisas, elas perdem o valor. Daniel, mas isso que você está falando é o desejo de todo cristão, todo discípulo de Jesus, quer ter essa intimidade com Deus, todo mundo quer conhecer mais de Deus, todo mundo tem isso como objetivo. Não. É mais sutil, irmão, do que parece. Mas muitas vezes, tudo aquilo que a gente está fazendo na nossa vida com Deus, não tem como objetivo conhecer mais de Jesus. Tem como objetivo alcançar o objetivo que você estabeleceu para a sua vida. E aí acontece o problema, que é o qual? Quando você está nesse caminho e você não consegue ver a bênção, entenda assim, a bênção que você esperava de Deus chegando na tua vida, o que você faz? Você questiona. Você duvida de Deus. Você acha que Deus te abandonou. Você acha que todo esse tempo que você gasta lendo a Bíblia, orando, que isso não vale de nada, porque teu filho ficou doente, porque agora você também está doente, porque você ficou desempregado, porque você bateu de carro, sei lá, porque algum problema aconteceu e você acha que então, aonde foi que eu errei? Então eu deveria ter orado mais, deveria ter lido mais a Bíblia, o que eu deveria ter feito para que Deus me protegesse de todas as coisas ruins até que eu chegasse lá no local que eu tinha determinado que chegaria. Isso é muito mais sutil do que parece, irmãos. E a vida de muitos de nós, eu falo porque a minha vida também já foi assim em algum momento. Em algum momento, eu já me vi também pensando dessa maneira. Tudo que eu fazia com Deus, tudo que eu vivia para Deus, todas as minhas orações e tal, eram para alcançar um objetivo que eu havia estabelecido para mim. Parece uma coisa legal, porque você está ali se dedicando mais a Deus, mas é um engano. Porque, na verdade, você está procurando mais a bênção do que o Deus que te dá a bênção. Você entende o que eu falo? Eu queria ler um texto aqui que está em Hebreus capítulo 11, para começar a te mostrar isso da palavra. Capítulo 11, verso 39. Eu vou ler na versão NVT. Amém, misericórdia? Está ali. Diz assim, olha, todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé.
No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Esse texto ele é muito interessante, né, porque ele fala sobre pessoas que foram aprovadas por causa da fé, por terem acreditado em algo que elas não viam, mas que no final da história elas não receberam tudo aquilo que havia sido prometido. O que isso significa? Eu não sei de qual promessa, né, você está atrás, o que você tirou hoje da caixinha de promessa e vai perseguir. Mas, ao olhar para esse texto hoje, eu digo hoje aqui, né, do nosso ponto de vista, de tantos anos, né, depois que se passaram, a pessoa que escreveu esse texto, hoje a gente pode compreender melhor e entender que, na verdade, né, essas pessoas, elas, de alguma forma, elas viram aquilo que viria, né, aquilo que era o perfeito, aquilo que era o plano de Deus, era Deus enviar Jesus. De alguma forma, pela fé, essas pessoas já tiveram essa noção de que algo muito maior do que qualquer coisa que elas poderiam alcançar aqui na terra viria. E, de fato, né, a grande bênção de Deus, a grande promessa de Deus, eles não tinham como alcançar naquele momento. Por mais que eles se esforçassem, sabe? Por mais que eles lutassem, por mais que sei lá quantas coisas eles pudessem fazer, a grande promessa de Deus ainda viria. E, de fato, aqueles homens, eles não viram aquilo acontecer. A grande promessa de Deus, meus irmãos, era o que Jesus iria fazer. Tudo o que aconteceu na história de Israel, tudo o que acontece no Antigo Testamento, aponta só para uma direção: Jesus. Jesus é o centro de tudo o que há. O início, o meio e fim, né? Já dizia a canção, desde a eternidade, né? É tudo sobre quem? É sobre Jesus. Então, ele é o centro de tudo. E eles, então, infelizmente ou felizmente, eu não sei, Deus sabe de todas as coisas, eles não tiveram tudo aquilo que havia sido prometido. Porque, na verdade, a promessa era muito maior do que algo que eles poderiam receber naquele tempo. Mas eles alcançaram algo pela fé. Amém? Pela fé, né, eles alcançaram algo e são lembrados até hoje como heróis da fé. Por isso estão nessa lista de Hebreus. E aí, meus irmãos, o que acontece? Eu fico pensando se de fato, Deus é a grande bênção que a gente tem procurado, sabe? Porque se a gente está atrás de bênçãos e a gente não encontra essas bênçãos que a gente quer, será que a gente segue servindo a Deus da mesma forma? Será que o nosso coração segue rendido a Ele da mesma forma? Eu falei aqui uma coisa na semana passada, quando eu for orar, e eu falei algo mais ou menos assim, falei, olha, existem sonhos que Deus não vai realizar. Depois um jovem me procurou, no final da reunião ele falou assim, cara, eu não entendi isso que você falou. Por favor, me explica, eu não entendi. Como assim? Existem sonhos que Deus não vai realizar? Eu falei, cara, existem sonhos que Deus não vai realizar. Por quê? Porque a vida não é sobre Deus realizar os seus sonhos. A vida é sobre Deus realizar o plano dele, o que ele tem para nós, você entende isso? Não é sobre o teu sonho, meu Deus, eu tenho um sonho de, sei lá, não sei qual é o teu sonho, mas entenda, a vida não é sobre o seu sonho. A vida é sobre um plano que Deus tem para cada um de nós. De um plano que Deus tem para todos os vivos, né, os mortos, para todo mundo. A vida é sobre isso. Então, eu me preocupo porque hoje, o que a gente ouve, o que a gente vê? A gente vê muita gente falando sobre, né, a vitória do cristão. Você vai vencer. Se você crê em Jesus, você vai vencer. Se você crê em Jesus, você não vai sofrer. Se você crê em Jesus, né, tudo vai dar certo na tua vida. Se você crê em Jesus, tudo que você fizer vai... Tem um problema nisso, irmãos. Porque, na realidade, a gente sabe que não é assim. Olha, você pode orar fervorosamente para alguém ser curado. Fervorosamente. Você pode fazer uma campanha, você pode movimentar o Brasil todo para orar por uma enfermidade de alguém. E essa cura pode não chegar. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Com o quê, meu irmão? Olha, deixa eu te dizer uma coisa.
Se a cura não chegar, não se preocupe, porque isso aqui que a gente está vivendo é só a capa do livro, dizia C.S. Lewis. A vida aqui na Terra é só a capa. A eternidade é muito mais do que isso aqui. Então tem muitos cristãos hoje, cristãos materialistas, né, que estão muito preocupados em encontrar toda a satisfação, toda a plenitude de tudo, né, aqui na Terra. Mas entenda, a Terra não é esse lugar. A Terra não é o lugar onde nós vamos encontrar plena satisfação. Pelo contrário, olha, é até melhor que você enfrente lutas aqui. Jesus falou isso, né? No mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. É importante, por quê? Porque são essas aflições, são essas lutas que fazem, né, esse nosso apego pelas coisas materiais morrer. É importante, é muito importante. Por isso que eu creio que Jesus ele fala que é muito difícil, né? Quase, sei lá, impossível que um rico ele entre no reino dos céus. Já parou para pensar nisso? Como é difícil para um rico ele entrar no reino de Deus? Por quê? Porque você já tem tudo aqui, né? Tudo que você poderia ter, você já tem aqui. Não há uma expectativa, né? No porvir, no além. Então, você vive uma vida terrena. E quando você vê os apóstolos, tudo que eles falam é sobre a vida aqui, sobre a eternidade, é sobre algo que a gente não consegue ver. Os caras viveram a vida por algo que eles não viram. Já parou para pensar nisso? Eles morreram por alguma coisa que eles não enxergaram. O que eles contemplaram de Jesus aqui, Jesus veio, amém? Viveu, né? Fez tudo o que fez, e depois de 3 anos de ministério, ele foi embora. E ficou o Espírito Santo. O Espírito Santo é invisível, irmão. Você não vê ele. Mas ele está em você. Amém? Ele está dentro de você. É ele que te convence, né? É ele que te mostra o caminho, ele que te lembra as coisas que o Pai te ensinou. Mas você não vê. Não é material, é espiritual. É dentro, né? Não fora. É dentro, uma coisa que acontece dentro de nós. E a minha guerra é essa, irmãos. Que você não se decepcione com Deus, sabe? Nessa busca pelo Senhor, aí beleza, você foi lá, retomou tua vida de oração, aí você vai para o monte, aí você lê a Bíblia, aí você está lá e de repente, tum, acontece um problema. Acontece uma tragédia, sei lá. E aí você para, e aí você interrompe o seu caminho com Deus. Por quê? Porque você estava no modo errado. Você estava vendo as coisas do modo errado. A maior bênção que nós podemos ter é Ele. A maior bênção que o ser humano pode ter é a presença dEle. A maior alegria que um homem, uma mulher, uma criança pode ter é conhecer Jesus. A vida eterna é que a gente conheça Ele. Então não importa qual o problema, porque se esse problema te faz conhecer mais Jesus, tudo bem. Entende? Então a gente não tem que viver uma vida, né, só baseado, é claro, irmãos, por favor, me entenda, Deus ele quer curar, Deus ele quer fazer milagres, e Ele vai fazer. A gente ora, né? Por quê? Porque a gente crê, Ele vai fazer, Ele vai operar. Eu não estou querendo tirar, né, roubar a tua fé, pelo amor de Deus, só quero que você entenda uma coisa, que se em algum momento não acontecer aquilo que você gostaria, ou aquilo que você, né, esperava, Ele não deixa de ser Deus, Ele não deixa de ser bom, entende? Ele não deixa de ser maravilhoso, Ele não deixa de ser poderoso, Ele continua sendo quem Ele é, e Ele é uma bênção mesmo. Por quê? Porque eu te falei, é isso, porque no final de tudo, a vida aqui é uma coisa temporária, isso aqui vai passar, daqui a pouco acaba, gente, daqui a pouco vai acabar para todos nós, e o que vai ficar? O que fica então? Fica a nossa relação com Ele. É isso que a gente vai levar para a eternidade. Na eternidade, né, o que nós vamos fazer na eternidade? Senão, né, o quê? Seguir adorando e conhecendo Ele. Amém? Você está animado para adorar o Senhor por toda a eternidade? Porque se você não estiver animado, talvez seja a hora de rever coisas na sua vida. Entende? Só está pronto, alguém já falou isso em algum lugar, né? Só vai morrer por Jesus,
Só vai entregar a vida por Jesus quem está disposto a viver por Ele, pô. Você não vive por Ele, quando a coisa apertar, você não vai sacrificar por Ele. Não faz sentido isso. Mas se Jesus é tudo o que mais importa na sua vida, e irmãos, quando eu digo isso, eu não estou falando só de, sabe, de sentimentos, eu estou falando de convicções, entende? Porque sentimento, uma hora você pode estar sentindo bem, outra hora você pode estar sentindo mal, mas quando você tem a certeza de que Ele está contigo, acabou. Por isso que a nossa vida, né, devocional não pode se basear nessas emoções. Quando você ora, não ora esperando, né? Sentir aqui um friozinho na barriga, né? Amém, se acontecer, show de bola. Mas se não acontecer, Ele está lá. Ele segue com você todo o tempo. Amém? Tem uma frase que eu separei aqui para ler para vocês, que diz assim, olha: quando qualquer ambição, além da de nos chegarmos a Deus, ocupa o primeiro lugar em nossos corações, quer essa ambição seja abertamente de autosserviço ou claramente de avanço do reino, estamos vivendo de modo errado. Quando tem alguma ambição, seja ela, né, para um serviço para você mesmo, ou para o reino de Deus avançar, maior do que o próprio Deus, algo está errado. Você precisa rever o caminho que você está seguindo. Salmo capítulo 27, verso 4. Tem uma oração muito especial. Não sei se... sim. Preste atenção nessa oração. A única coisa, tá, gente, que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu santo templo. Davi faz uma oração muito precisa. Olha, só tem uma coisa que eu peço a Deus: para habitar na casa dele, para contemplar, né, a beleza dele e meditar no seu santo templo. Ele não pediu mais ouro, né, ele não pediu, sei lá, mais conquistas militares, ele não pediu coisas materiais, ele só pediu uma coisa ao Senhor, e que para muita gente pode não fazer nenhum sentido. Para muitos cristãos, essa oração aqui pode ser até uma loucura. Meu Deus, gente, tantas coisas que ele poderia pedir, ele diz que ele só pede uma coisa a Deus, que ele olhe para a beleza dele, contemple a beleza dele. Isso fala de um coração de alguém que está totalmente, né, apaixonado, envolvido por Jesus. Ele não tem olhos para mais nada, ele só olha para Jesus, ele só quer ficar contemplando Jesus o tempo inteiro. E, entende? Olha, a gente está falando de um período que Jesus não tinha vindo ainda, e Davi já estava fazendo essa oração. Por quê? Porque essa oração, na verdade, é muito interessante. Essa oração, ela se completa, né, no nosso tempo. Por quê? Porque hoje você não precisa mais ir morar, né, habitar no templo do Senhor. Por quê? Porque hoje é Ele que habita em você. Você que é esse lugar. Olha que coisa especial, né? Agora não é mais um lugar onde você tenha que ir e ficar lá. Não, agora é Ele que veio e ficou em você. E agora você, né, o contempla, você, né, o experimenta, você o aproveita. Agora como? Dentro de você. Essa contemplação, sabe? Essa experiência, esse contemplar, é algo que acontece internamente. É algo que acontece a partir, irmãos, deixa eu te falar uma coisa importante, a partir de uma alma que abriu espaço para Deus. A gente não consegue muitas vezes contemplar Jesus porque a nossa alma está cheia. E ela está cheia de coisas que não são coisas do Senhor, não é o Senhor. E aí não há espaço. Como que Deus vai entrar aí? Se está cheio de outras coisas, você precisa criar um espaço para Deus, na tua alma. Porque senão, quando Deus fala, a Bíblia fala que a relação, né, se dá pelo nosso espírito. O Espírito de Deus fala, né, conosco
pelo nosso espírito, né? Mas quem interpreta isso é quem? É a nossa alma. A tua alma, ela interpreta isso. A tua alma, né, ela que entende isso. E quando ela entende essa mensagem de Deus, ela processa isso para levar isso para onde? Para o teu corpo. Porque é o teu corpo que tem contato com o mundo físico. O que vocês estão vendo aqui de mim é o meu corpo aqui, né, falando com vocês. Mas aqui tem uma alma, né, e aqui tem um espírito. Amém? Vocês creem nisso? Que nós somos, né, 3 em 1. Então, assim, é isso, meus irmãos. Nós precisamos abrir espaço para Deus na nossa alma. A sua alma está atribulada? A sua alma está cansada, né? A sua alma está, meu Deus, são muitas coisas. Cara, abre espaço para o Senhor. Ah, Daniel, na prática, como que eu faço isso? Olha, dica básica 001, pare de ver um monte de notícia ruim. Você fica se enchendo de notícia, sei lá, de TikTok, de Instagram, não sei o que você fica enchendo, mas essas coisas todas que você fica se enchendo, essas telas que você fica rolando, para com isso. Abrir espaço para Deus significa lidar um pouco com o tédio. Tem gente que tem medo de tédio. Eu já vi gente que tem medo do tédio. Então a pessoa não pode ficar entediada, ela sempre tem que estar fazendo alguma coisa. A mente dela sempre tem que estar... Mas, irmão, você precisa em algum momento parar. Deixa a tua mente dar uma, sabe? Deixa a tua alma dar aquela esvaziada. Para quê? Para que Deus possa preencher. E é claro, e aí não é só você, né? Ah, então eu paro de ver as notícias, eu paro de ver as informações. Eu estava conversando com uma irmã e falando uma coisa interessante, que ela estava, se viu, percebeu, viciada no WhatsApp, porque não conseguia fazer as coisas sem estar falando com alguém no WhatsApp, que tinha que estar mandando mensagem, recebendo mensagem. Então imagina, o dia inteiro falando com pessoas, se envolvendo numa vida de um monte de gente, mas ao mesmo tempo se sentindo distante, de repente, do Senhor. Então você precisa parar, nós precisamos parar, irmãos, nos encher de outras coisas que não são o Senhor, para que Ele possa ser tudo o que a gente precisa. Amém? Para encerrar aqui com vocês, partir para os desfechos aqui, eu queria mostrar isso na prática, um pouco do que eu falei para você aqui, né? Sobre a gente não buscar as bênçãos de Deus, mas buscar Ele por quem Ele é e por ter intimidade com Ele, por estar perto dEle. Eu queria te mostrar uma experiência de Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 8, uma experiência prática de alguém que não foi atendido em um pedido, mas encontrou o Senhor. Preste atenção. Paulo vai dizer assim, olha, em 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor que o removesse, pode seguir, mas ele disse, minha graça é o quê? É tudo o que você precisa, porque o meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de mergulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Paulo falou que suplicou isso 3 vezes, algo que mexia profundamente com ele, e Deus não atendeu essa oração, irmãos. Deus não falou assim, então pronto, Paulo, agora eu vou te dar o alívio que você tanto pediu. Foi isso que Deus falou para ele? Não. Deus falou para ele assim, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Temos que gostar, temos que nos acostumar, temos que não fugir dessa realidade, meus irmãos. Precisamos lidar com nossas fraquezas. E de alguma forma abraçá-las, entendendo que é dessa forma e nesse processo que o Senhor nos quebranta. Então, a nossa vida devocional não pode ser, né, um resumo de você vai lá, ora, pede, aí Deus vai lá, te entrega o que você pediu, você fica feliz, e aí você vai lá, pede outra coisa para Deus, aí Deus vai lá, e, né, te atende, aí você fica feliz, pô, que bom, Deus, você está fazendo tudo o que eu peço. Aí você vai... Não é isso. É sobre orar. Se for da vontade de Deus, ok, né, vai acontecer, mas se não for da vontade de Deus,
amém. A gente não vai ficar triste. Por quê? Porque estamos sendo conformados como Jesus. Estamos sendo mais parecidos com Jesus. O nosso coração está sendo moldado. Amém? Algo está acontecendo dentro de nós. Você está conhecendo mais dele. A obediência, irmãos, não é sobre fazer barganha com Deus. Eu vou obedecer para receber algo. Não. A obediência é sobre conhecê-lo. Vocês lembram que Jesus falou? Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E aquele que me amar será amado por meu Pai, né? Só que depois ele fala assim, que além de também amar, né? Ele também vai fazer o quê? Ele vai se revelar. Ele vai se mostrar. Ele vai se fazer conhecido para essa pessoa. Porque obedecer é sobre conhecer Jesus, não é sobre trocar com Ele. Pô, estou muito obediente, Deus vai me abençoar. Não, irmão, para com isso. Cara, eu vou obedecer. Esse negócio não faz nem sentido, eu vou obedecer. Por quê? Porque eu quero conhecer Jesus. Eu quero ver Jesus. Quero ver Jesus na minha vida. Você entende o que eu falo, irmão? De verdade? Eu creio que essa tem sido uma palavra de Deus para o nosso tempo. Deus tem chamado essa igreja para um local, talvez onde ela nunca deveria ter saído. Esse local de intimidade com Ele. Ele está chamando, olha, é impressionante quando a gente fala sobre isso, ver como os corações, né, são, de alguma forma assim, ativados, né? Tem gente que fica tocada, mexe, caramba, é isso, Deus está falando comigo, Deus tem me despertado para isso, Deus está me chamando para orar, Deus está me chamando para comunhão com Ele. Cara, é impressionante quantas pessoas Deus está falando a mesma coisa. Mas não adianta nada se a gente não se mover, entende? Se a gente não se entregar. Mas também não adianta a gente se entregar e se entregar com a mentalidade errada. Nós precisamos, em nome de Jesus, buscar o Senhor por quem Ele é, de verdade. A gente tem cantado isso aqui algumas vezes. Não vim atrás de bênçãos. Quem aqui já cantou? Essa tem sido uma canção que tem me inspirado muito nesse tempo, que é o quê? Não vim atrás de bênçãos. Jesus não deve nada para mim. Mas às vezes a gente se comporta como Ele devesse alguma coisa para nós. Às vezes a nossa vida cristã é como se Jesus estivesse em dívida com a gente o tempo inteiro. Para com isso, irmão. Em nome de Jesus, Ele não te deve nada. Tudo que Ele tinha para fazer, Ele já fez. O mais importante Ele já fez, te abriu um acesso ao Pai. Ele religou a gente com o Pai, Ele nos deu um relacionamento, e agora de onde você estiver, de qualquer lugar, olha, tu pode estar no pior lugar do mundo, se você abrir o teu coração, se você falar com Ele, Ele te ouve, por causa de Jesus. Acabou, o que mais a gente quer? É sério, eu não entendo assim, o que mais nós estamos querendo, que não seja a presença do Senhor? Eu sei lá, às vezes eu me questiono, Daniel, o que você está querendo mais? Você já tem tudo. 2 Pedro, capítulo 1, versos 3, sei lá, Pedro vai falar isso, olha, tudo que nós precisamos por uma vida de devoção, né? Deus já nos deu, Deus já te deu, tudo que você precisa, Deus com o seu poder divino nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Pelo quê? Pelo pleno conhecimento, né? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Aquele que nos chama para quem? Para Ele mesmo. É tudo sobre Ele, é tudo sobre se relacionar com Ele. E foi o que eu falei aqui na semana passada. Eu antes de orar que eu falei isso, falei, irmãos, olha, um dia Moisés viveu essa prova, ele passou essa prova, Deus falou assim, Moisés, eu vou enviar um anjo na frente de vocês, está difícil me relacionar com esse povo, está difícil manter que esse povo é um povo muito rebelde, então beleza, olha, eu vou mandar um anjo à frente, ele vai destruir todos os inimigos que tiverem no caminho e vocês vão acessar a terra vai ser de vocês, ou seja, a bênção, né? As bênçãos, aí vocês vão alcançar. Mas Moisés falou o que para Deus? Se você não for, nada feito. Mas eu te pergunto, e se fosse eu e você? E se essa proposta tivesse sido feita para mim? Eu já pensei nisso, irmão. Cara, e se Deus tivesse me feito essa proposta? Será que eu responderia como Moisés?
Ou será que eu falaria, tá bom, Deus, é isso. Então, obrigado, vamos que vamos. E é isso, em algum momento a gente se esbarra por aí de novo. Talvez eu teria falado isso, irmão. Mas Moisés não falou. Moisés falou, olha, se você não for, não tem sentido. Porque o que nos diferencia dos outros povos é a tua presença. A diferença da nossa vida é que você está com a gente. E se você não está, nós somos iguais a todos os outros povos da terra. Essa é a grande bênção da vida do cristão. É conhecer Jesus. Ser encontrado nele, ser achado nele. Filipenses capítulo 3, o verso eu não lembro. Sou meio ruim, tá, de guardar os capítulos e versículos, mas eu lembro aqui das situações. É quando Paulo começa a falar sobre tudo aquilo que ele via, percebia, né, em sua vida. Ele era uma coisa grandiosa, mas ele fala assim, olha, por causa de Jesus, de ter conhecido Jesus, tudo isso virou o quê? Nada. Ele usa até uma expressão meio, né, estranha, assim, tudo virou como esterco, né? Tudo virou esterco, gente, é uma forma, né, bonita de falar, né? Assim, esterco, tudo virou esterco, nada. O que era lucro, eu considerei perda, porque diante de Jesus, tudo perde o valor. Ele é a coisa mais importante que existe. E eu queria, em nome de Jesus, que nós, quanto igreja do Senhor, nós buscássemos a Ele pelo que Ele é. Eu pedi para o Fred para a gente cantar uma canção. Eu não tinha pensado em fazer, nem pensei em fazer apelo, não sei se isso é não acho que seja um apelo, mas é só a oportunidade, irmãos, da gente poder orar isso juntos, sabe? Orar juntos, declarar isso juntos, porque eu creio verdadeiramente que Deus está soprando um vento entre nós. Quanto igreja, Deus tem soprado, né, um vento. Deus, Ele quer restaurar de fato, né, esse altar, mas não só o altar individual. Deus, Ele quer restaurar o nosso altar também coletivo, como igreja, sabe? Ele quer nos proporcionar momentos aqui em conjunto que sejam marcantes, que sejam cheios da presença de Deus, momentos que quando alguém chegar aqui nesse lugar, essa pessoa, ela literalmente, ela vai ver Jesus aqui entre nós, e ela fala, cara, esse povo tem algo diferente, essas pessoas têm algo diferente, porque essas pessoas carregam Jesus com elas, amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Cara, a gente vai resgatar isso em nome de Jesus, querido. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Amém? Não é porque a gente é bonzinho, não, porque Deus, Ele quer também se derramar. Ele quer se derramar.